capítulo 4, versículo 15, digam amém. Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus diz-nos assim: dizendo-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Glória a Deus. Depois nós, o que ficarmos vivos juntamente com eles, seremos arrebatados, aleluia, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Amém. Podemos assentar. Com muita alegria eu quero lembrar o nome da minha professora da segunda série inicial, a irmã Elvira. Não me esqueço da senhora. Eu me lembro que um dia a segunda série estava iniciando e eu não tinha um caderno. Eu cheguei na escola sem caderno e a professora pediu para mim ir na casa dela mais tarde. Eu fui na casa da senhora e a senhora me deu um caderno capa dura, cor amarela. Eu não esqueço. Deus continue te abençoando. Paulo nos traz a lembrança, uma passagem bíblica que não pode sair do coração de um crente. Paulo fala sobre o arrebatamento da igreja e como ele se dará para a igreja. Um certo dia, ouviu-se uma voz no meio dos discípulos, dizendo: como seria essa ressurreição dos mortos? Tendo em vista que a religião judaica, ramificada em 4 ramos, sendo fariseus, os zelotes, os essênios e os saduceus. Os fariseus criam na ressurreição após a morte, mas os saduceus não acreditavam. E como Jesus chamou os seus discípulos de dentro da religião judaica, alguns, com exceção de outros, eles tiveram uma contenda teológica quanto à ressurreição dos mortos. Então, depois de Jesus salvar um homem por nome de Saulo e transformar em Paulo, que era um judeu dos fariseus, alguém que seguia a lei na íntegra, buscava seguir a lei na íntegra, Jesus revela a ele este mistério, porque ele mesmo disse que o que ele aprendeu, ele não aprendeu dos homens, ele aprendeu com o próprio Senhor Jesus Cristo. E nesse mistério em que Paulo se revela, ele revela o mistério do arrebatamento da igreja, o mistério da ressurreição dos mortos. E quando ele nos traz a lembrança, o texto bíblico, ele nos traz esse texto para que a igreja pudéssemos ficarmos alerta quanto ao som da trombeta do Senhor, que descerá com voz, alarido e com voz de arcanjo, e não arcanjos. Toda a atenção ao texto aqui, por favor. Quando ele traz essa mensagem dizendo que é a voz de arcanjo, ele se refere ao arcanjo Miguel, porque é o arcanjo que trabalha a favor da nação judaica e ora a favor da igreja gentílica, nós os salvos em Cristo Jesus. Paulo declara em toda a sua carta aos Tessalonicenses sobre o ânimo da igreja em decorrência de tudo que está acontecendo no meio da igreja primitiva. A igreja era ora perseguida,
arrebatamento da igreja do Senhor. E como preguei sexta-feira lá no Presbítero Celso e ontem aqui, não canso de me dizer, essa é a palavra que está no coração esses meses. Se fosse hoje o nosso último dia aqui na terra, onde estaria a nossa alma? Na eternidade. Se fosse hoje, assim como as irmãs cantaram, se fosse hoje o carro de nossa vida, ou o som do toque das trombetas, nos quatro ventos, aonde estaria a nossa alma? O certo é que quando o toque da trombeta entoar no céu, os mortos em Cristo irão ressuscitar. E aí, Manuel, fica uma pergunta: como que mortos podem ouvir o toque de uma trombeta? Como que mortos podem ouvir o soar de um instrumento musical? A Bíblia mesmo declara isso, dizendo que não haveria ou haveria alguma coisa impossível ou demasiadamente impossível para o nosso Deus. Não há nada impossível. Porque quando se trata de Deus, nós estamos tratando não de uma criatura, mas sim do Criador. Não de alguém, que pode ser mudado ou moldado. Não de alguém que pode ser comparado com outro, porque Deus não pode ser comparado. Como disse-nos a Bíblia no livro de Jó, numa conversinha entre Deus e Jó, Deus pergunta para Jó, dizendo: Jó, aonde você estava quando eu lancei o firmamento da terra? Onde você estava, Jó, quando eu desdobrei as nuvens do céu, desenrolei elas e as coloquei no céu? Onde você estava quando eu coloquei o sol fazer o seu círculo? Onde você estava quando eu coloquei a lua fazer as quatro estações? Aonde você estava, Jó, quando eu fiz a divisão das águas e terra? Onde você estava? Jó coloca a mão na boca e fica sem entender. A resposta vem em Isaías capítulo 40, quando Deus, em sua mensagem ao profeta, declara dizendo: eu sou aquele, ou ele é aquele que assenta sobre o globo da terra. E as nuvens, como diz o salmista, são como poeira para os seus pés. Então, nada de impossível haveria para esse grande Deus. Quando menos um morto ou os mortos ouvirem a voz da trombeta angelical tocando no dia de Cristo Jesus. Nada de impossível. Ora, quando alguém morre e vai à sepultura, na sepultura, depois de alguns dias, a pessoa entra em decomposição, e depois de alguns anos, décadas e até milhares de anos, desaparece toda a sua estrutura corporal, fica apenas na terra um negócio chamado célula-mãe, a mãe do corpo, fica na terra. E como a Bíblia diz, aleluia, que os mortos ouvirão o som da trombeta. Paulo, como era um conhecedor de filosofia, de outras culturas, Paulo, como tinha estudado aos pés de Gamaliel, entendia um pouco do mistério da revelação, ele disse assim: olha, eles ouvirão. Se ele tivesse um tempo para explicar isso a nós, talvez ele diria, pastor Silas, que eles ouvirão através da célula-mãe que fica na terra para todo sempre. Porque quando a trombeta tocar, a célula-mãe vai gritar e os corpos voltarão à sua forma original, doravante, construído com um poder glorificador de Cristo Jesus. Aleluia! Pois bem, se os mortos ouvirão a voz do Senhor Jesus, ouvirão a trombeta, e nós que ficarmos vivos, por certo, adolescentes, nós não precederemos
viveu há 3, 4, 5 mil anos atrás e coloca esse ser nas nuvens. Depois ele arrebata a igreja. Por que, irmão Ademar? Para que a igreja, quando chegar nas nuvens celestiais, glorificada, a igreja não chega, irmãos Eneide, com uma dúvida, dubitando, dizendo: será que estou sonhando? Será que estou tendo alguma amnésia, algum problema? Alguma coisa aconteceu comigo? Será que eu morri? Não. Alguém que talvez estava morto há muito tempo pode até ter um diálogo com a igreja, agora chegando no céu, dizendo: ficais tranquilo, porque se deu o arrebatamento da igreja e nós estamos a entrar nas bodas do Cordeiro. A igreja do século 21, e agora eu inicio a pregação. A igreja do século 21, ela mora dentro de alguns problemas. E dentre o problema da igreja do século 21 é o problema da apostasia, dito hoje na EBD com jovens. A apostasia tem tomado conta de muitas pessoas, presbítero Jesus. A apostasia tem entrado dentro dos corações de muitos crentes que têm se levantado e se rebelado com Cristo, se apostatando da fé. O que o apostatar não é só largar, é lutar contra a fé antes aceitada. A apostasia é agora dizer que Cristo não salva, que quem salva é quem ele agora está seguindo. A igreja do século 21 vive num dilema muito grande, a procurar em um lugar e outro, aonde que sente a presença do Espírito Santo. A igreja do século 21, Rafa, vive num negócio de vento, aonde sopra um vento, a igreja do século 21 vai. A igreja do século 21, ela não tem identidade própria. Outro problema da igreja, porque antes a igreja do século 20, ela andava com uma Bíblia empunhada e a sua veste já identificava que ele era cristão e o seu comportamento já identificava que ele era um cidadão do céu. Então a identidade da igreja do século 21, ela está sendo em muitos casos corrompido pela nossa atualidade. Dois problemas se faz na igreja. Primeiro, a apostasia. Segundo, identidade. Terceiro problema, e talvez o problema mais grave que a igreja enfrenta nos nossos dias, o problema da mornidão espiritual. O problema é que a igreja, Cláudia, enfrenta uma mornidão. E a mornidão foi a arma que Satanás encontrou para melhor neutralizar a igreja dentro de si. E a igreja ficou embutida dentro de um casulo e não consegue sair de dentro desse casulo, porque a igreja, em sua boa parte,